Tenho agora vida plena no Senhor. Sei que tudo pode se jamais. Olá amigos, estamos começando mais um programa Vida Plena e na edição de hoje você confere a entrevista exclusiva com o cientista e professor universitário Adalto Lourenço. Ele esteve conosco no seminário Criação versus Evolução. Adalto Lourenço é graduado e pós-graduado em Física nos Estados Unidos e membro da Sociedade Americana de Física. Ele tem ministrado sobre o tema Criação versus Evolução em diversas cidades do Brasil e do exterior, explicando de forma clara e objetiva sobre a origem do universo, a origem da vida e a possibilidade de vida em outros planetas. A entrevista exclusiva com o cientista e professor universitário Adalto Lourenço é o que você confere agora na edição do programa Vida Plena. Professor Adalto, ciência e religião, existe algum paralelo? Olha, existe um paralelo muito grande nessa área, porque, querendo ou não, as duas áreas estão relacionadas com crer. Um cientista, quando ele começa uma pesquisa, ele acredita no resultado final, senão ele não iria nem começar a pesquisa. Então, muitas vezes as pessoas, quando pensam na parte da ciência, pensam que nós trabalhamos apenas com absolutos e coisas que estão praticamente definidas, o que não é verdade. Todo cientista, ele tem em si mesmo o aspecto crer, tanto na pesquisa quanto em alguns pressupostos. Por exemplo, existem alguns cientistas que acreditam na existência de Deus. Isso não pode ser provado cientificamente. Também existem cientistas que creem que Deus não existe, o que também não pode ser provado cientificamente. Então, qualquer um dos dois lados, existe a questão do elemento crer. A questão que nós temos muitas vezes é que pessoas falam de uma incompatibilidade entre certas religiões e a ciência. Deixa eu citar um exemplo. Se você pegar a Bíblia, o pessoal diz, a Bíblia e a ciência não batem. Não, a Bíblia e o que da ciência não bate? Muitas vezes as pessoas fazem uma pequena confusão nesse aspecto, porque a Bíblia e a teoria da evolução realmente não batem. Mas a teoria da evolução é uma teoria. Ela não é algo provado. Então, nesse aspecto de ciência, fé, religião, eu costumo dizer o seguinte, tratando-se da Bíblia e da ciência, que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Ok. Como o senhor consegue, né, o senhor é cristão, tem um posicionamento cristão, é cientista, como consegue conciliar a vida cristã e a vida de cientista? Essa é uma parte muito fascinante, porque o cristianismo me dá uma base totalmente diferente para pensar em todas essas coisas. Eu, quando trato da ciência, a princípio, eu penso naquele que fez a ciência, ou seja, o próprio Criador. Então, para mim, o estudo da ciência está relacionado diretamente com o Criador. Muitas pessoas, quando olham o aspecto da ciência, veem apenas a ciência por si só. Eu não, estou pensando, por exemplo, essa experiência científica. Isso daí vai me dar o quê em termos de conhecimento? Apenas conhecimento científico? Não, isso aí me faz ver muito mais a respeito do próprio Criador. Eu não vejo incompatibilidade nenhuma entre a minha crença e a ciência. Muito pelo contrário, o que eu tenho aprendido durante esses 20 anos de trabalho e de pesquisa é que a Bíblia é um livro fascinante. Deixa-me dar apenas 2 exemplos. Cerca de mais ou menos 10 anos atrás, a NASA fez um mapeamento tridimensional das galáxias na nossa região aqui. E, para a surpresa de muitos, descobriu-se que há um espaço vazio muito grande no nosso norte sideral. Isso foi uma surpresa, porque, segundo a teoria do Big Bang, não deveria haver espaço nenhum. Ou seja, o universo, aquela região deveria estar recheado de galáxias. No entanto, existe um espaço vazio gigantesco ali. Você vai para o livro de Jó, capítulo 26, verso 7, ali diz o seguinte, que Deus faz a terra pairar sobre o nada e ele estende o norte sobre o vazio. Ou seja, 4.000 anos atrás já foi dito que no nosso norte existe um vazio, perfeitamente compatível com aquilo que a ciência descobriu agora. As pessoas até vieram comentar, falaram, nossa, que incrível, então a ciência provou a Bíblia? Eu disse, não, mais uma vez a Bíblia mostrou o quão ignorante a ciência era, porque ela já tinha dito isso há 4.000 anos atrás. Professor Adalto, os cristãos têm um posicionamento criacionista, né? Tem essa base até pela própria Bíblia, mas também existe o lado do evolucionismo, né? Criação e evolução, qual que é a posição do senhor? Olha, eu fui evolucionista por muitos anos. Eu deixei o evolucionismo, vim para o criacionismo por questões científicas e não religiosas.
Algo que foi muito interessante nesse aspecto é que as duas propostas são propostas científicas. Os cristãos, na sua grande maioria, são criacionistas por questões teológicas e não científicas. No entanto, a proposta criacionista é uma proposta científica, ela tem todo um embasamento científico, ela tem o suporte de leis científicas, da lógica científica, de testes científicos. Em outras palavras, a metodologia científica faz parte da pesquisa criacionista. Mas muitos cristãos não sabem disso. Então, para eles, a única coisa que eles sabem é que Deus criou o mundo do jeito que está no livro de Gênesis. Essa é uma parte verdadeira? Sem dúvida, eu não tenho dúvida que Deus criou o mundo do jeito que está em Gênesis. Inclusive, o meu posicionamento é de uma criação em 6 dias literais. Eu não vejo nenhuma razão pela qual Deus teria demorado mais tempo para criar o mundo. A minha opinião, até acho que ele demorou bastante. Se eu estivesse no lugar dele, eu diria o seguinte: haja mundo, e houve mundo, e viu Deus que o mundo era bom. Não haveria uma necessidade de 6 dias. Mas Deus o fez dessa forma, por razões específicas. Nós encontramos a resposta nas Escrituras. No entanto, eu não consigo provar cientificamente que o mundo foi feito em 6 dias literais. Mas eu posso provar cientificamente que o mundo foi criado. Então, dentro dessa questão criação e evolução, muito da discussão que existe é a utilização, algumas vezes, de uma argumentação científica contra uma argumentação teológica. O que nós precisamos aprender é que, dentro das duas ciências, criacionismo e evolucionismo, é possível haver uma discussão científica. Também é possível haver uma discussão teológica sobre os dois temas. Muitos cristãos ficam apenas com a discussão teológica. É por isso que dá muita confusão por aí. Uma pessoa fala, a evolução aconteceu assim, assim, assim. Na parte dos cristãos, os cristãos falam, não, isso é ridículo porque a Bíblia diz que. Mas isso é teologia e outros estão falando de ciências. Então, dentro do contexto criação e evolução, há uma necessidade de discutirmos primeiro a questão científica das duas posições. Daí depois vermos as implicações religiosas dessas duas posições. Rapidamente, passei para o criacionismo por uma questão científica. Por quê? O criacionismo é a melhor posição científica, sem a menor sombra de dúvidas. Quando nós olhamos fósseis, quando nós olhamos o universo, quando olhamos metodologia de datação, quando olhamos as questões básicas da origem da vida e do desenvolvimento da vida, é óbvio que o criacionismo é melhor. Só 2 coisas para os ouvintes pensarem. A primeira delas, matéria e energia não criam leis. Matéria e energia apenas obedecem às leis. Então a pergunta que nós temos é, qual a origem dessas leis? As leis da natureza. Sendo que matéria e energia não criam essas leis, obviamente, as leis têm uma autoria fora do contexto de matéria e energia, ou seja, fora da natureza. Mesma coisa que nós tratamos da vida. DNA. O DNA ele não é informação e ele não gera informação. O DNA guarda informação. Então, qual a origem da informação que o DNA guarda? São as razões pelas quais nós discutimos a questão criação e evolução. Professor Adalto, um dos temas que tem despertado a atenção mundial, né, são os recentes investimentos, né, em relação à descoberta do chamado planeta vermelho. Né? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, a pesquisa nos planetas do Sistema Solar, não só de Marte, tem sido algo muito interessante durante esses últimos 20 a 30 anos. Começando mais especificamente na década de 70, com as 2 primeiras sondas mandadas para o planeta Marte, para um estudo básico do planeta. Havia uma expectativa muito grande de se descobrir traços de vida naquela época. Nenhum traço de vida foi descoberto. Nós temos aprendido muito com a pesquisa em outros locais. Inclusive tecnologias que têm sido utilizadas hoje aqui no nosso planeta. Então o investimento fora não é um investimento apenas especulativo como muitas pessoas pensam. São tecnologias que são desenvolvidas, são testadas lá fora, sem causar dano nenhum para a humanidade, vendo que funciona, nós aplicamos.